Será que existe crime perfeito? Tudo leva a crer que não, né? Sempre os casos são descobertos de alguma forma, de alguma maneira ou algum ano. As coisas todas vêm à tona. Pais e mães, vocês já pensaram se a educação dos vossos filhos está correta ou não? Se você está exigindo demais ou dando liberdade a mais aos teus filhos, ou então liberdade a menos para que eles escolham aquilo que querem fazer das suas vidas? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Cacau Boss e trago para vocês aqueles crimes mais bizarros do que as pessoas são capazes de fazer por um grande amor. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ligar o sininho aqui embaixo. E se você tem alguma sugestão ou tema de algum amor criminal, é só me enviar aqui nos comentários abaixo. E lembrando que se você tem a intenção de assistir esse documentário na Netflix, cuidado com esse meu vídeo, porque eu vou dar vários spoilers. O tema de hoje é Uma Filha, Uma Mentira. Essa história se passou em Markham, Ontário, no Canadá. Aconteceu com a família Penn, que era constituída por 3 pessoas. Big Penn, a mãe, no caso, Han Penn, o pai, e Jennifer Cecilia Penn, a filha. Aconteceu que a polícia foi acionada numa segunda-feira à noite, por volta das 10h30 da noite, a comparecer em uma casa desse bairro, que havia ocorrido alguns disparos. Inclusive, quem fez essa chamada foi a filha, Jennifer Penn, dizendo que estava amarrada no andar de cima e que tinha ouvido vários disparos no andar de baixo. Só que, primeiramente, ela ligou gritando, dizendo que tinha entrado alguns homens em sua casa, tinham invadido a casa e que tinham amarrado ela e que os pais estavam no andar de baixo e que ela não sabia o que tinha acontecido com os pais, mas ela tinha escutado disparos e ela estava com o telefone no bolso, então ela conseguiu ligar para a polícia, acionando assim a polícia para aquela área. O que acontece foi, quando os policiais chegaram, eles encontraram Big Penn já caída no chão, com baleada, e essa já estava em óbito. Han Penn, o pai, também tinha levado um tiro, inclusive no rosto, desfigurando a sua face, mas ele ainda continuava vivo, então ele foi levado para um hospital e naquele momento ele já foi dado como estava em estado de coma. Jennifer não sofreu danos nenhum, somente psicológicos, né, que naquele momento ela tinha acabado de participar de um suposto latrocínio e na qual ela tinha ficado amarrada e seus pais estavam baleados. Ela foi levada para a delegacia e o que aconteceu foi que ela foi interrogada por várias horas e esse foi o primeiro depoimento de Jennifer. Bom, minha mãe preparou o jantar porque ela ia para aula de dança à noite, dança em linha. Ela faz toda segunda. Então a gente sentou para jantar primeiro e depois eu fui direto pro meu quarto. Eu fui deitar. Eu liguei a TV, eu falei com uma amiga no telefone. E então um pouco depois, a minha mãe chegou, acho que por volta das 9h30, por aí, e aí de repente eu vi minha mãe gritando pro meu pai ir lá pra baixo. E foi quando eu abri a porta do meu quarto e tinha um cara lá e ele veio atrás de mim e amarrou meus braços pra trás e disse: eu tenho uma arma nas suas costas. Se fizer o que eu mandar, ninguém vai se machucar, faz o que eu mando. Cadê o dinheiro? Me mostra onde tá o dinheiro. Os investigadores agiram muito rápido nesse crime. E o que acontece? Eles chegaram já na hipótese, eles já chegaram na conclusão de que se tratava de um latrocínio muito estranho, porque os bandidos não levaram grandes coisas. Eles deixaram passar relógio, deixaram passar joias, deixaram uma carteira cheia de dinheiro. Então, se tratando de um latrocínio um pouco estranho. Mas pronto, a Jennifer foi interrogada por algumas horas e pediu para descansar, porque já estava cansada, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Os investigadores continuaram por uma outra linha de raciocínio. E a polícia, com aquelas 24 horas que eles têm para poder correr atrás e tentar desvendar, porque ali acontece crime a todo momento, então eles querem logo despachar isso e tentar solucionar em 24 horas. Eles chegaram até uma informação de que Daniel Wong teria
um envolvimento com Jennifer Penn. Daniel Wong, que era traficante, usuário de drogas e supostamente andava com pessoas que não eram de boa índole. Só que em nenhum momento Jennifer contou para os policiais que ela teria se envolvido com Danny. Até aí tudo bem. Danny foi interrogado por algumas horas e ele contou que ele já era ex de Jennifer há mais de 2 anos e que seus pais nunca haviam... Danny foi interrogado por algumas horas e ele contou que já era ex de Jennifer há mais de 2 anos e que os pais de Jennifer nunca aceitaram eles namorando, porque ele não poderia trazer um futuro bom para Jennifer, ele ganhava pouco, ele tinha, né, esse trabalho secundário que os pais de Jennifer não aceitavam. Ele também contou para os investigadores que ele estava com outra garota, ele estava tendo um relacionamento com Christine, mas ele nunca deixou de falar com Jennifer, eles mantinham uma conversa e tal, eles mantinham sempre se vendo ou algo do tipo. E que eles não tinham reatado o namoro deles porque eles começaram a receber várias ameaças por mensagem, por telefone. Inclusive, a última mensagem que eles haviam recebido se dizia, né, nessa mensagem bang, 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 que no caso seriam 3 tiros. E foi aí que a polícia começou opa, tem algo errado aqui, pode ser alguma rixa que o Danny teve e tentaram atingir o Danny, tentando matar Jennifer ou a sua família. Claro, Jennifer foi novamente ouvida e para saber o porquê que ela não havia mencionado o nome do Danny no primeiro interrogatório. E os policiais acabaram por descobrir que afinal ela mentia para os pais. Mentia em que sentido? Ela fingiu ter feito uma faculdade por 4 anos, os pais pagaram faculdade para ela por 4 anos e ela nunca fez a faculdade de farmácia. E foi aí então que os investigadores começaram a tentar desvendar aí o que poderia ser. Não sabiam se ela estava querendo mudar o foco e tirar o foco do crime ter sido por conta do Danny, se a culpa era do Danny, ou então se ela queria mudar a linha de investigação para poder tirar o foco dela, ou do namorado, ou de quem quer que seja. Inclusive, até o seu diploma era falso. E ela dizia que os pais criavam muita expectativa em cima dela. E será assim que crescer num ambiente a qual você tem que ser melhor em tudo pode dar resultados desastrosos? É isso que fica na nossa cabeça de pai e mãe. Será que a gente está cobrando demais? Bom, mas aí o que aconteceu? Em seguida, o policial pediu para ela mostrar para ele como que ela, estando amarrada, conseguiu fazer a ligação e ouvir bem a atendente e falar bem o que estava se passando. E foi aí que ela mostrou para ele a forma que aconteceu, só que não convenceu muito o policial ou o investigador. Nesse momento, os investigadores trabalhavam com 2 hipóteses desse crime. A primeira foi que poderia ser rixa de droga por conta de Danny, e a segunda que poderia ser que os bandidos tenham entrado na casa errada e feito o crime com as pessoas erradas. Mas se tratando de um crime que não foi como planejado, o porquê que deixaram Jennifer viva? Era essa a pergunta que os investigadores faziam para ela e ela dizia que era porque ela havia cooperado com os bandidos. Foi isso que eles disseram a ela. Você cooperou, então vamos deixar você amarrado e vamos embora. Mas foi aí que Jennifer deixou escapar que os pais sabiam que ela não tinha feito faculdade nessa altura. E o policial questionou, né? O investigador questionou ela. Mas sabia ou não sabia? Você disse que ele não sabia, agora eles já sabiam? Ela disse não, eles sabiam, eles descobriram que eu não fiz faculdade, inclusive como forma de pagamento para devolver o dinheiro que eles gastaram esse tempo todo, eles tiraram do meu nome um seguro de vida que eu era, no caso a Jennifer era beneficiária, eles retiraram esse dinheiro dizendo que era o pagamento por ela não ter feito a faculdade e ter gasto tanto dinheiro dos pais. Só que nesse momento, o que os culpados não esperavam fosse que Han Pen, o pai, fosse acordado do coma.
e ele acordou e, sendo testemunha desse caso, ele contou tudo o que houve, inclusive colocando a filha como em posição de cúmplice dos bandidos, porque o pai chegou a dizer que eles desceram as escadas com a filha não estava amarrada a coisa nenhuma, eles desceram as escadas e a filha tinha conversas amigáveis com os bandidos, ou seja, eles estavam ali trocando conversas, não havia desespero da parte dela, somente da mãe. E o mais triste foi que na hora que os bandidos atiraram na mãe, a mãe, um segundo antes, pediu para que não fizessem nada com a filha. Os investigadores ficaram incrédulos com aquilo, com aquela reviravolta que o pai contando toda a verdade sobre o que aconteceu naquele dia, e pediram para que não deixassem Jennifer se aproximar do hospital onde o pai estava e muito menos deixar os dois em uma sala sozinhos, porque poderia ser perigoso para o pai. E foi aí que no terceiro interrogatório de Jennifer tudo se desenrolou, porque ela foi interrogada por um investigador especialista em investigar e detectar mentiras, Bill Gatz. E ele simplesmente conseguiu tirar dela tudo de uma forma natural. E claro, ela se perdeu nesse interrogatório. A minha vizinha tá que tá. E ela se perdeu nesse interrogatório e acabou contando que o crime, na verdade, não era daquela forma que ela havia planejado, que era para ela ser morta na frente dos pais. Ela tinha encomendado a sua própria morte e não a morte dos pais. Só que acabou acontecendo tudo errado. Ela contou que deixou a porta aberta para os bandidos entrar e que enviou para eles uma mensagem que era o código deles, que eles poderiam então entrar na casa e cometer aquele crime. Lembrando que Jennifer pagou por esse crime $2.000, ok? Só que a polícia queria saber quem foi o seu ajudante, porque ela não agiria nisso sozinha. Como que ela ia chegar até os caras que poderiam cometer esse crime? Alguém ajudou. Só que ela não confessava, ela não queria falar, não queria contar quem foi. E foi aí que os policiais então resolveram vasculhar mesmo todas as mensagens de texto dela, inclusive junto à operadora dela, para tentar descobrir o que foi que houve ali. E foi aí que detectaram várias mensagens dela para o Danny. Numa das mensagens, Danny disse para Jennifer que ele já não gosta dela, que ele queria ficar com Christine, que afinal ele gostava da Christine. E Jennifer, vendo que afinal ela estava pagando por um crime que ia acabar acontecendo e ele não iria voltar com ela, né? Porque o crime era para os dois ficarem juntos. E ele dizendo que gostava de outra pessoa, ele não ia ficar com ela. Então, ela pediu pro Danny cancelar com o Homeboy, que era que foi o autor dos disparos. E o Danny falou, não, se você quiser cancelar, cancela você, porque agora eu já falei com o cara, já tá tudo resolvido, eu desenrolei isso pra ti e agora você quer voltar atrás? Comigo não. E foi aí também que os investigadores passaram a investigar Danny, inclusive a segui-lo, e também passaram a vasculhar o teu telefone. Inclusive eles chegaram até as 3 pessoas que cometeram esse crime, que foram Eric Cart, David e Langford Crawford, que era o homeboy. Eles também eram investigados por tráfico. Só que Jennifer, ela não tirava a teoria dela de que eles pegaram a pessoa errada. Ela era para ser o alvo do crime. E eles pegaram os seus pais de uma forma completamente errada. Era para ser ela. E ela já presa, surgiram várias outras histórias. Inclusive um amigo dela veio, depois de 10 meses, contar que ela havia procurado ele antes, dizendo que precisava matar o pai se ele não ajudava, porque o pai havia dito que ela só ficaria com Danny depois que ele morresse. Inclusive, ela chegou a pagar esse amigo, só que não deu certo. E como eu já mencionei anteriormente, o mais triste foi que a mãe, minutos antes ou segundos antes de falecer, ela pediu para que os bandidos não fizessem nada com a filha, sem saber que a filha já havia escolhido ficar com Danny ao invés de ficar com os pais. E essa é mais uma história de que o crime por amor não compensa e que ela, mais uma vez, Jennifer simplesmente ficou sem o amor, sem os pais e sem sua liberdade.
já que todos os envolvidos nessa história pegaram prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por pelo menos 25 anos. E se você gosta desse conteúdo, novamente eu vou pedir para vocês para curtir, compartilhar, ligar o sininho aqui embaixo e beijo, até a próxima. Obrigada!